Fala, galerinha! Vamos lá. Mais uma aula aqui do nosso módulo 12, Introdução à Geometria Analítica. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre o ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Então, a primeira coisa aqui, a primeira pergunta, o que é um ponto médio? Segmento de reta é uma reta que tem início e fim, então seria um pedaço, apenas uma parte de uma reta que inicia-se em um determinado ponto e termina-se em outro, tá? Isso é um segmento de reta, e o ponto médio desse segmento seria o ponto que divide a reta exatamente ao meio, ok? Ou seja, ela divide o segmento em dois segmentos congruentes, ou seja, dois segmentos iguais. Então, se nesse segmento aqui eu tenho 5 centímetros, nesse outro segmento eu também vou ter 5 centímetros, certo? Então, esse ponto M, que é o ponto médio, ele vai dividir um determinado segmento de reta ao meio, transformando em dois segmentos congruentes, que seria dois segmentos iguais. Então, vamos lá. Se a gente considerar que o ponto M é o ponto médio de um segmento, a gente vai precisar de uma coordenada para determinar quem é esse ponto médio, tá? Como o tema da aula ele fala que é o ponto médio de um segmento no plano cartesiano, então, o ponto A e o nosso ponto B, a gente vai ter duas coordenadas, um xa, um xb, certo? Um ya e um yb, que determina aí os nossos pontos. Então, para o M, nós vamos ter um xm e um ym, que vai ser uma coordenada que vai determinar onde está o nosso ponto médio. Então, como que a gente vai calcular o ponto médio? Como eu disse, o ponto médio ele é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, a gente vai calcular uma média. Média de quem? Das nossas coordenadas, tá? Então, se a gente tiver lá uma reta AB, onde A ele é descrito por uma coordenada e o B por outra coordenada, as coordenadas x e y do nosso ponto médio vai ser a média da soma dos dois x, certo? Das coordenadas x, e a média aqui também dos nossos pontos y. Como que seria isso? Vamos na prática que vai ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem, sejam os pontos A 2 e 2, e o ponto B, 8 e 2, e suas respectivas representações no plano cartesiano a seguir. Então, está representado aqui o ponto A e o ponto B. E aí, eu quero descobrir qual é a coordenada do meu ponto médio, que dividiria esse ponto, essa reta, esse segmento de reta em duas partes iguais. Então, eu vou precisar do xm e eu vou precisar também do ym. Tá? Então, é uma coordenada para x e uma coordenada para y, que aí forma o meu parzinho de ordenadas. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho o xa, ya, xb e yb. Sempre o primeiro valor é x, o segundo é y. Então, para calcular o xm, eu vou somar os dois x. Então, eu vou colocar aqui 8 mais 2, ou 2 mais 8, e vou dividir por 2. Então, meu xm, no caso aqui, 8 mais 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5, certo? E eu vou fazer a mesma coisa com os y. Vou somar os dois y, então 2 mais 2 divide por 2. O nosso ym vai ser 4 por 2, 2. Ou seja, a nossa coordenada do ponto médio é 5 e 2. Então, se eu pegar aqui o 5 e o 2, esse daqui é o meu ponto
médio do meu segmento, ok? Fazendo outro exemplo, aqui nós temos o segmento de reta na horizontal, tá? No exemplo 2 ele está na vertical, mas não muda nada. Eu tenho lá o xm e o ym para determinar, certo? Então, aqui é x, aqui é x, aqui é y, aqui é y. Então, eu vou somar 5 mais 5 e dividir por 2, que vai dar 10 por 2. O meu xm é 5. E o nosso y, nós vamos ter aqui 3 mais 7, divide por 2. 3 mais 7 é 10, 10 dividido por 2, o nosso ym também é 5. Então, a coordenada do nosso ponto M, 5 para x, 5 para y. Então, seria exatamente esse ponto aqui, ok? E o último exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, o nosso segmento ele está na diagonal. Então, a gente vai pegar aqui ó, a coordenada do f, x e y, coordenada do g, x e y, e vamos calcular o xm, que vai ser 1 mais 7 dividido por 2, que é 8 por 2, xm é 4, e o ym, que vai ser o 4 mais 2 dividido por 2, isso aqui é 6 por 2, o nosso ym é 3. Então, a coordenada do ponto médio é 4 para x, 3 para y. Então, 4 e 3, esse pontinho aqui é a nossa coordenada m, que seria o nosso ponto médio. Ok, gente? Então, muito simples, tá? Praticamente, é isso aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, o xm é a soma dos 2x dividido por 2, que a gente calcula uma média entre as nossas duas coordenadas x, e o ym, eu somo os dois y e divido por 2. Calculo um ponto médio também entre o y. Juntando esses dois pontos, a gente vai ter o nosso ponto médio do nosso segmento. Então, para finalizar o nosso bimestre, a nossa apostila, vocês têm as páginas 138, 139, 140, mais a TC 42. Galerinha, bom estudo a todos, boa aula, até mais.